E o candidato Fernando Peregrino, do PR, é o nosso convidado de hoje, na nossa série de entrevistas que você vem acompanhando com 6 candidatos ao governo aqui do estado. A ordem das entrevistas foi decidida por sorteio, na presença dos representantes dos partidos. E tudo foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral. O candidato vai ter 9 minutos, mais 30 segundos de tolerância para dar aí as suas respostas. Fernando Peregrino já está nos estúdios aqui da Rede Record, o estúdio de eleição, ao lado do jornalista Silvestre Serrano, que vai conduzir a entrevista. Eu começo dando boa noite ao meu colega Silvestre, boa noite ao candidato. O cronômetro já vai entrar agora na nossa tela. Eu faço a primeira pergunta. Candidato, o senhor entrou numa disputa pelo governo do estado meio que de última hora, depois da desistência de Antony Garotinho. Como é que o senhor vai fazer para tirar esse atraso? Como o senhor vai fazer para a candidatura decolar? Já estou fazendo. O ex-governador Garotinho é uma pessoa muito querida do povo do Rio de Janeiro, foi governador, sua esposa Rosinha também foi governadora. De maneira que, como eu trabalhei com os dois, assim como trabalhei com Brizola, com Darcy Ribeiro, as pessoas aos poucos vão me identificando com eles e eu vou recuperar esse tempo perdido com uma certa facilidade. Já estou recuperando, já se observa nas ruas o meu nome sendo citado, procurado por muitos eleitores. Agora, candidato, o senhor mesmo disse que a história recente política do senhor mostra participações nos governos do casal Garotinho, Antony Garotinho e Rosinha Garotinho, mas ambos tiveram problemas com a legislação eleitoral. Até Rosinha Garotinho, prefeita de Campos, teve mandato cassado. Isso, de uma certa maneira, não prejudica a imagem do senhor que está começando? Não, não tenho dúvida nenhuma. Eu também trabalhei com Brizola. Brizola foi um líder que Deus levou precocemente, muito perseguido, muito injustiçado. Ele nunca fez patrimônio. Mas as denúncias recentes, referente a esses dois políticos aqui no Rio... Olha, o povo já está bastante capacitado a identificar o que é real, o que é criado pela oposição. O governo atual, o governo que está no poder, movimentou mundos e fundos, e mais fundos, publicitários para tentar denegrir e prejudicar a imagem dos governadores Garotinho e Rosinha. Eu não tenho nenhum problema. Eu acho que todos os dois governadores, são governadores dignos, não fizeram patrimônio com dinheiro público, coisa rara. Porque, em geral, os políticos fazem patrimônio com dinheiro público, mas os dois têm absoluta certeza que têm mãos e vida limpa. E eles vão me apoiar, estão me apoiando, e, se Deus quiser, vão transferir seus votos para mim. Qual a política de segurança para o senhor, para o Rio de Janeiro? Enfrentamento do tráfico ou o PP? Não. Enfrentamento, sim, dos líderes dos tráficos, com inteligência, com equipamentos, tecnologias de informação para prender os líderes, cerceamento do fluxo de armas e drogas que estão entrando em nosso território. Como você sabe, nós temos fronteiras marítimas, terrestres e aéreas. Todas essas fronteiras estão abertas, continuam abertas, e isso propicia que entre em nosso território armas e drogas. E depois, fazer programas preventivos. Não adianta querer só reprimir. É preciso prevenir, evitar que os jovens vão para o tráfico, vão para a violência. E os Jovens pela Paz, um programa muito bem sucedido do ex-governador Garotinho, dava conta disso. Eram 10 mil jovens. O senhor vai ocupar favelas? Não, se for preciso, ocuparemos. Se for preciso, faremos o policiamento comunitário, como será importante o policiamento comunitário. Veja bem, as UPPs. As UPPs estão sendo implantadas, sobretudo nas comunidades que têm maior visibilidade, mas não estão sendo presos os líderes. Agora, recentemente, ali perto daquela, em São Conrado, na Rocinha, um líder do tráfico praticamente participou da negociação com essas duas grandes comunidades que nós temos hoje do Rio, Complexo do Alemão e Rocinha, o que o senhor vai fazer com elas? Nós vamos ter que fazer uma política de prevenção associada a uma política de inteligência para prender os traficantes, porque eles foram muitos da Zona Sul para lá, para o Morro do Alemão, porque, na verdade, as UPPs, ao não prender os bandidos, transferiram o endereço dos bandidos. Eles foram para o Alemão, como estão indo para Niterói, como estão indo para a Baixada e para o interior. O interior sabe do que eu estou falando. A criminalidade no interior aumentou assustadoramente, e em Niterói também, e na Baixada também, porque os bandidos não foram presos, foram simplesmente deslocados. Por isso que está sendo chamado de UPP. Eu não farei isso. Agora, a Polícia Militar tem um problema de formação, de quantidade de formação de policiais. O senhor vai aumentar esse preparo e, consequentemente, o número de policiais para poder atender todo mundo que o senhor está dizendo que vai atender? Vamos dar dignidade ao policial. O policial, tanto civil quanto militar, como o Corpo do Bombeiro,
merece a todo apoio da sociedade e dos governos. É preciso capacitá-los, é preciso equipá-los com equipamentos de inteligência. Não se faz política no século XXI com brutalidade apenas. É preciso reprimir com a mão forte do Estado aqueles que praticam crime, entregá-los à justiça, mas não simplesmente cometer a barbárie como os bandidos fazem. Nós estamos num regime democrático, mas vamos reprimir com força aqueles que são traficantes, bandidos, à margem da lei, mas vamos dar ao policial capacidade e inteligência suficiente para poder fazer isso com zelo aos direitos fundamentais da pessoa humana. Candidato, em relação à educação, o Sindicato dos Professores diz que há um êxodo dos profissionais. Segundo o sindicato, cerca de 30, 40 professores deixam a rede pública todos os dias por causa dos baixos salários. Como reverter esse quadro? Olha, esse é um dos maiores desastres do governo atual. Se há um desastre que está prejudicando essa geração e a próxima, é isso que é educação. Mas o que o senhor vai fazer? Eu vou fazer. A educação, primeiro, vamos partir da premissa de que chegou ao penúltimo lugar no Brasil. Nós vamos recuperar um modelo de horário integral do Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Leonel Brizola. Vamos abrir as escolas durante todo o dia. Vamos recuperar os salários e a dignidade dos professores. Para eu recrutar os melhores professores, Silvestre, eu preciso dar salário básico bom para eles, para que os melhores egressos das universidades, e o Rio de Janeiro tem muitas universidades. E esse salário vai para quanto, o senhor imagina? Como é que se Olha, eleito, meus primeiros cálculos é na ordem de R$3.000 um salário básico para um professor, que vai se dedicar a 40 horas. Esse tipo de promessa, candidato? Por que não? Se o governo não for desviado, se o governo for destinado para superfaturamento, se o dinheiro não for apropriadamente deslocado para essa finalidade, vamos gastar em outras coisas, até na segurança, mais do que devíamos, mais do que poderíamos. Porque um povo educado, um jovem educado, ele não vai para o caminho da violência. E o que está acontecendo é isso. O jovem não tem oportunidade, não tem educação, termina se desviando para o caminho da violência. No caso da saúde, os hospitais públicos também enfrentam problema para preenchimento de vagas, especialmente nos plantões. Como fazer isso? Primeiro, recuperar a dignidade dos médicos. Os médicos foram chamados de vagabundo por esse governo, por esse governador. Isso não se faz. Uma categoria profissional como os médicos não merece isso. Vamos dar, sim, um modelo de gestão mais eficaz. Vamos implantar o plano de cargo e salário. Eles não têm um plano de cargo e salário. É preciso ter uma carreira e um plano de cargos. Isso é uma promessa minha. E vamos dotar os hospitais de equipamentos e serviços que hoje não existem. Os equipamentos estão obsoletos, os equipamentos não funcionam, e também não há médicos. Aí você diz, mas as UPAs podem ser a solução. Não são a solução. As UPAs são bonitas por fora, tem boa iluminação, mas o povo está sabendo. Eu estou conversando com o povo. Se espera 5, 6 horas... Você vai fazer o quê? Vai trocar As UPAs tudo? vão operar. Vão operar. No meu governo vão operar. Não superfaturadas. Porque hoje se paga por uma UPA R$750 mil por mês. Está sendo denunciado no Ministério Público. Agora, candidato, o senhor está dizendo que vai fazer investimentos pesados aí na área da saúde, mas o senhor participou de um governo, do governo Rosinha Garotinho, que teve problemas. A auditoria do Ministério da Saúde mostrou que não foram aplicados os 12% previstos na Constituição. Como é que o senhor vai resolver isso? Olha, eu queria esclarecer. Isso não é verdade. Lamento dizer, porque se fosse verdade, é um dispositivo que está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se a governadora Rosinha ou qualquer governante não cumprir o índice de educação, o índice de aplicação nas verbas na saúde, ela não teria suas contas aprovadas. E as contas dela foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E ninguém questionou. Esses dados que vêm depois servem mais para lançar nuvem de poeira, nuvem na opinião pública. Isso não é verdade. Ela teve suas contas aprovadas e aplicou 11,5% na saúde, como diz a Constituição. Tá. Em relação à questão do pré-sal, na partilha dos royalties do petróleo, como é que o senhor vai, se for eleito, reverter esse quadro, uma vez que todos os estados produtores estão perdendo lá em Brasília com isso? É imprescindível que seja revertido. O Rio de Janeiro perde R$10 bilhões na sua economia, graças a um maltrato dessa questão pelo governo atual, pelo partido que está no poder. O partido no poder são as duas emendas, Ibsen e Pedro Simão, todos dois do PMDB, do atual governador. Eles provocaram um desastre, eu diria assim, um tsunami na economia do Rio de Janeiro. Vamos ter que reverter. Eu vou mobilizar, ainda não está decidido. Vamos mobilizar a força política do governador, da nossa bancada que vai ser eleita no dia 3 de outubro, para poder reverter esse quadro no Congresso Nacional, mas com muita perspicácia e inteligência. Tá ok. Candidato, o seu tempo está praticamente esgotado. O senhor tem 15 segundos para uma consideração final, um recado ao eleitor. Queria dizer ao eleitor que ele tem uma alternativa melhor para governar o Rio de Janeiro. As duas alternativas que estão aí em cima não são boas para o Rio de Janeiro. Confie em mim,
eu tenho condições de governar esse Estado com lisura, transparência e eficácia. Ok, muito obrigado. Boa noite para o senhor. Obrigado a você. Voltamos aos nossos estúdios com o Fábio Ramalho. Fábio.